Gostaria de cumprimentar todos que nos acompanham nessas aulas. Essa aula vai dar sequência à discussão sobre a esfera pública que vínhamos discutindo a partir do filósofo norte-americano chamado John Dewey. Nós estamos vendo sobre as diferentes noções de Estado e agora, mais precisamente, na página 27 e 28, John Dewey está preocupado em justificar que tipo de método é possível para discutir, para compreender a esfera pública, o Estado e a política. Segundo John Dewey, nós temos duas possibilidades. Ou nós investigaremos a partir da ciência política ou a partir da filosofia política. Segundo John Dewey, a dificuldade da ciência política está na interpretação dos fatos. O acúmulo de fatos, por si só, não justificaria ou não teria como legitimar essas relações de poder ou essas ocupações do espaço público. Segundo Dewey, há necessidade de se recorrer à filosofia política para justificar ou legitimar normativamente, ou dizer por que as nossas relações no espaço público são justificáveis ou não. Segundo o autor, ainda é necessário precaver-se contra as abstrações. Como nós vimos, ele diz que não adianta muito nós sabermos sobre a origem e a natureza abstrata do Estado, da onde ele vem. Segundo o autor, baseado na sua tradição empirista e pragmatista norte-americana, nós precisamos nos concentrar sobre os fatos que constituem a nossa esfera pública. Os fatos que constituem as nossas relações na esfera pública, tanto na Constituição do Estado como na política, elas são mediadas pelos hábitos. Esses hábitos, eles não são exclusivamente racionais. Os hábitos, eles podem ter origem na tradição, eles podem ter origem nas emoções. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que o espaço público, o Estado e as nossas relações na esfera pública, elas não necessariamente são pautáveis a partir de uma racionalidade. Elas têm outras razões para acontecer. Mas, mesmo assim, há a necessidade de uma legitimação e de uma justificação plausível ou racional para a nossa convivência na esfera pública. Então, essa é segundo item que eu gostaria de tratar com vocês, é de que os hábitos que compõem as nossas relações, eles precisam estar submetidos sob uma certa racionalidade, ou, para usar o termo mais leve, sob inteligências dos seres humanos, para nós compreender o que nos acontece. Mas também compreendendo que muitas das coisas que nos acontecem na esfera pública, elas fogem ao controle do indivíduo e também ao controle de um grupo de indivíduos. Sempre ela é permeada por um conjunto de hábitos que constituem um jogo de interesses que compõe a nossa esfera pública. Então, para finalizar esse parágrafo, ele diz assim: deve haver conscientemente uma disputa entre aquilo que é cego, fanático e irracional, em oposição àquilo que é criterioso, aquilo que usa a nossa capacidade de compreender as nossas relações. Feito isso, eu gostaria agora de refletir sobre duas questões aplicadas ao nosso contexto. O primeiro contexto é o contexto de como nós agora, dentro de um fenômeno da pandemia, sofremos alterações no nosso espaço público por uma questão que nós nem tínhamos, que nem é plausivelmente escolhido. Nós não temos necessariamente condições de compreender tudo
o que nos acontece, mas nós, enfim, fomos restringidos à nossa esfera pública. E outro fenômeno que está nos acontecendo, e que é um pouco mais amplo, que é o fenômeno da alteração dos espaços públicos, que nós já pautávamos em sala de aula, pelos meios de comunicação digital. Então, essas duas questões eu gostaria, e principalmente essa última, deixar para nós refletirmos durante essa semana,